Olá, caros amigos, a partir de agora, na Rede Livre News, você acompanha o nosso telejornal, as principais notícias, aquilo que é destaque. Sou Silvio Menezes, estarei com você nessa edição. Agora, a partir de agora, você e eu vamos acompanhar aquilo que é destaque na edição de hoje. PRF flagra transporte ilegal de lagosta na BR-101. Polícia prende notas falsas no Carnaval de Caicó. Ricardo Chaves, Olodum e Tony Salles são destaques desta segunda no Carnaval de Natal. Desfile em homenagem a Lula gera críticas na oposição. E veja ainda uma entrevista com o Dr. Luiz Gomes sobre a repercussão política e aspectos jurídicos do polêmico desfile da Acadêmicos de Niterói. Estas e outras notícias você confere na edição de hoje do Rede Livre News. PRF flagra crime ambiental. Um homem estaria conduzindo lagosta, o que é proibido pela lei. E vale a gente lembrar que estamos no período defeso. Vamos conferir essa notícia. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 40 quilos de lagosta durante fiscalização no quilômetro 162 da BR-101, no litoral potiguar. A carga era transportada em um assaveiro e passará por paisagem oficial para confirmar o volume total do material. Durante a abordagem, os policiais identificaram que se tratava da espécie conhecida como lagosta Cabo Verde. Vários exemplares estavam ovados, o que agrava a infração ambiental. O condutor informou que o produto foi adquirido no município de Bahia Formosa e seria comercializado em Pipa, em Tibau do Sul. O transporte ocorria durante o período defeso, quando são proibidas a captura, o armazenamento, a venda e o deslocamento da espécie. A medida é adotada anualmente entre 1º de novembro e 30 de abril para garantir a reprodução e a preservação dos estoques naturais. Diante da irregularidade, o motorista foi detido e encaminhado à Polícia Federal, junto com o veículo e a carga apreendida, para os procedimentos legais. O condutor deverá responder por crime ambiental, com pena que pode variar entre 1 e 3 anos de detenção, além de multa. Diante do ocorrido, a Polícia Rodoviária Federal reforça que mantém a fiscalização permanente no combate a crimes ambientais, contribuindo para a proteção de recursos naturais e o cumprimento da legislação. Notas falsas são apreendidas no Carnaval de Caicó. O homem estaria aí usando quase R$200 em notas falsas. Vamos acompanhar. A Polícia Militar apreendeu R$200 em notas falsas na noite do último domingo, durante o Carnaval de Caicó, no Seridó Potiguar. O material foi encontrado durante o patrulhamento na área dos eventos. A suspeita é de que as cédulas tenham sido descartadas por um criminoso na tentativa de evitar o flagrante. As notas foram recolhidas pelo 6º Batalhão e encaminhadas para a Delegacia Móvel de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso. A Polícia Militar orienta os comerciantes e foliões a verificarem a autenticidade do dinheiro, observando a textura do papel, a marca d'água e o fio de segurança. Em caso de suspeita, a recomendação é recusar a nota e acionar imediatamente a polícia pelo 190. Iago Luiz, para o Rede Livre News. Desfile em homenagem a Lula causa críticas da oposição. Acadêmicos de Niterói estaria usando um discurso em que tem causado polêmicas de opositores ao atual governo. A gente confere na edição de hoje. O desfile da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, trouxe para a avenida uma homenagem ao presidente Lula e provocou repercussão dentro e fora do mundo do samba. O enredo destacou a trajetória do presidente Lula desde a origem humilde em Garanhuns, no sertão pernambucano, até a sua ascensão como líder sindical, presidente da República e referência mundial. O desfile da escola, estreante no grupo principal do Carnaval do Rio de Janeiro, foi marcado por elementos históricos, sociais e populares. Sob a temática do Alto do Mulungu, surge a esperança, Lula, o operário do Brasil, a escola levou a Sapucaí alegorias grandiosas, fantasias com referências a programas sociais e momentos emblemáticos da história recente do país, além de referências a personagens políticos nacionais, eventualmente representados em tom crítico. Antes mesmo de entrar na avenida, o desfile já era alvo de debates e ações na justiça que tentavam impedir a apresentação sob a alegação de conteúdo político. As tentativas, no entanto, não prosperaram e a escola desfilou normalmente no sambódromo da Marquês de Sapucaí.
A primeira-dama, Janja, chegou a ser anunciada como destaque, mas desistiu de participar do evento para evitar, segundo ela, aumentar a polarização e os possíveis ataques à escola e ao presidente. Enquanto apoiadores destacaram a liberdade da expressão artística e a tradição do carnaval em abordar temas sociais e políticos, setores da oposição criticaram a homenagem e questionaram o uso do espaço para exaltação de uma liderança partidária. Entre os críticos da oposição, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que lidera a oposição no Senado, afirmou que entrará na Justiça Eleitoral contra o que classificou ser o uso político do desfile. Em nota divulgada à imprensa, Marinho afirmou que o episódio, abre aspas, ultrapassou todos os limites do razoável. Teremos agora o nosso intervalo e na volta você acompanha uma importante entrevista com o Dr. Luiz Gomes. Ele vai falar sobre os aspectos políticos e jurídicos dessa polêmica na Sapucaí. É daqui a pouco. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. De volta do nosso intervalo, você confere ainda a nossa programação aqui do Rede Livre News. E para a sequência, nós vamos trazer uma entrevista com o Dr. Luiz Gomes. Ele vai avaliar os aspectos jurídicos da polêmica da Sapucaí. Você que conferiu aí o desfile da Acadêmicos de Niterói. E nós vamos conversar com o Dr. Luiz, que vai analisar pontos importantíssimos. É com muita alegria e satisfação que recebemos o nosso entrevistado. Doutor Luiz, qual a sua análise dessa polêmica no desfile que era para trazer muita alegria, mas acabou trazendo aí alguma polêmica, e quais os aspectos relevantes na seara jurídica que podemos destacar?
Olha, primeiro, acho que foi uma alegria muito grande que a gente assistiu na Sapucaí. Foi uma homenagem muito importante para um homem que fez história e faz história no Brasil, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Polêmicas porque homenagear um grande estadista incomoda algumas pessoas. E juridicamente se discutiu no TSE sobre esta temática, se levou ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, o enredo, toda a música que foi desenhada para a escola, pela escola para o sambódromo, o TSE analisou, observou e disse que não tinha nada que impedisse aquela homenagem. Sim, porque não há como se permitir, impedir uma manifestação cultural, histórica. Nós sabemos que essa proteção está dentro do artigo 215 da Constituição Federal. Há uma proteção constitucional da manifestação cultural, histórica do povo brasileiro. E o que a Unidos Acadêmicos de Niterói fez foi resgatar a história de um retirante do Nordeste brasileiro, do sertão brasileiro, do sofrido sertão brasileiro, que foi para São Paulo, construiu sua vida, se transformou num grande brasileiro e se tornou presidente da República. Uma história maravilhosa e que todos os brasileiros se orgulham dessa história, porque é uma história de alguém que venceu a seca, que venceu todos os problemas sociais que sua família enfrentava no sertão nordestino. Doutor Luiz, quando acontece o desfile, é natural que o poder público incentive esses aspectos culturais através de verbas públicas. E houve, no seu entender, algum abuso do poder econômico, algo que trouxesse assim algum indício de que isso não tem a legitimidade de que se precisa na hora de salvaguardar a cultura e injetar dinheiro nos desfiles, como acontece no nosso país? Eu acho que você lembra uma coisa muito importante. Incentivo à cultura também está na Constituição Federal. Incentivar a arte, a cultura e a manifestação popular faz parte das previsões da nossa Constituição Federal. E é importante dizer que não houve ali nenhuma verba específica para acadêmicos de Niterói, como querem dizer os opositores ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O que acontece é que, inclusive, fiz questão de buscar informações, cada escola recebeu 6,480 milhões, 6 milhões e 480 mil do governo do Estado do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, do governo federal. E eu vou especificar. Recebeu do Estado do Rio de Janeiro, as escolas receberam 40 milhões do governo do Estado do Rio de Janeiro, todas, 12 escolas. A Prefeitura do Rio de Janeiro deu 25 milhões e 800 mil. O governo federal deu 12 milhões. Isso distribuído igualitariamente para todas as escolas do grupo especial. Ou seja, não houve aqui um privilégio para a escola A ou B. Houve um investimento na arte e na cultura do carnaval, que beneficiou todo o evento. Ou seja, houve uma distribuição igualitária para todas as escolas de samba. Não houve um privilégio da Acadêmica de Niterói, por mais que tivesse lá homenageado o presidente Lula. Não é? Então, essa falácia de que houve uso da máquina para beneficiar, para promover o presidente Lula, isso aí é um argumento que não tem solidez nenhuma, é uma narrativa que não retrata a verdade, portanto, precisa ser desfeita. Esse investimento, e para exemplo também, nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, quer dizer, o governo federal destinou R$1 milhão para cada escola no Rio de Janeiro. Sim. Um carnaval que representa o Brasil em todo o planeta Terra. Mas para exemplificar, só aqui na Prefeitura de Natal, no Carnaval de Natal deste ano, a Prefeitura gastou mais de R$30 milhões. Teve artista que sozinho a empresa dele recebeu 2 milhões da Prefeitura. Uma pessoa recebeu isso. Um artista, não é? E acho que isso poderíamos questionar. Por que tanto dinheiro para um carnaval tão pequeno, ainda como é o de Natal?
Se o governo federal distribuiu R$1 milhão para cada escola num carnaval da grandeza do Carnaval do Rio de Janeiro. Então nós temos que analisar essas proporções. E diga-se de passagem que aqui no Carnaval da cidade de Natal, os candidatos, os prefeito, a esposa que é candidata, todo mundo participando do evento, fazendo imagens, fazendo tudo, de um dinheiro que é dinheiro público. Né? Então, assim, essa argumentação que se traz, ela não tem também uma manifestação que possa ser razoável do ponto de vista de qualquer impedimento. Eu acho que o proselitismo, a propaganda tem que ser proibida. Isso o Tribunal Superior Eleitoral tem feito. Agora, em outros momentos, assim, figuras relevantes, você destacou aí, o presidente da República, outros presidentes já também receberam homenagens, participaram de desfiles, quer dizer, para salvaguardar a imagem pública, não é? O presidente não foi para o desfile, né? Isso é um aspecto. E caso houvesse, ou no momento em que se apropria dessas imagens para uso eleitoral, é aí onde poderia ter cometido alguma falha junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Sim, eu acho que aí poderia, mas não foi o caso. Não é? O presidente Lula esteve no Sambódromo do Rio de Janeiro, esteve no Sambódromo de São Paulo, esteve no Carnaval de Recife, esteve no Carnaval de Salvador, ou seja, ele é o presidente da República que precisa, de fato, estar nesses lugares. Porque é um espetáculo cultural do povo brasileiro. Então ele precisa estar presente mesmo. Parabéns ao presidente Lula por ter a sensibilidade com a cultura brasileira. Né? Agora, em todos os demais eventos do passado, tiveram já homenagens e também a presença do presidente, dos ex-presidentes em eventos dessa natureza. Vários participaram, inclusive o presidente Bolsonaro participou do carnaval quando ele era presidente, esteve presente na Sapucaí, vai aos estádios, vai em todo lugar. Como cidadão ele pode ir. E o presidente Lula foi na condição de cidadão, mas também visto pela população como um presidente da República, que ele o é. Então, assim, não vejo que isso cause impedimento eleitoral, ou muito menos descumprimento de regra eleitoral. Agora, se usarem essas imagens no decorrer da campanha, bom, aí é uma discussão que se terá lá. Nesse momento, qualquer argumento que venha a ser atentado, na minha concepção, o Tribunal Superior Eleitoral vai entender que está dentro do espectro da manifestação cultural e que não houve privilégio de verba para a escola que o homenageava. Foi uma distribuição equânime para todas as escolas. E ele foi lá, homenageou, cumprimentou todas as escolas do Sambódromo. Ele não foi lá só para abraçar os membros da Escola Acadêmica de Niterói. Ele abraçou todas as escolas o receberam maravilhosamente bem. Então, assim, eu acho que essa soberania, essa liberdade que as escolas têm de escolher os seus enredos, de escolher os seus temas, suas homenagens, está dentro do campo da liberdade de expressão, dentro da liberdade cultural, de manifestação cultural e histórica. E espontânea. Espontânea. Nós não podemos negar que o presidente Lula tem uma história que é merecedora de homenagens. Todos deveriam reconhecer a história do presidente Lula. Um retirante que venceu e traz ao povo brasileiro uma esperança. Isso é um fato, nós não estamos fazendo propaganda, as pessoas estão assistindo isso. Então, assim, esses fatos históricos que apareceram no decorrer do desfile da Escola de Samba são histórias de muitos brasileiros que se identificaram com aquela história. E por isso se sentiram também homenageados. Quantos retirantes nordestinos saíram daqui do Nordeste para ir tentar a vida em São Paulo, Rio de Janeiro? Milhares. E o presidente Lula foi um deles. Então, quando a gente homenageia um cidadão que teve a trajetória que ele teve, nós estamos homenageando todo o povo nordestino, nós estamos homenageando todo o povo nordestino que se deslocou para o Sudeste para ajudar a construir o Brasil. Essa é a homenagem que todos nós deveríamos enxergar assim.
embora tenham diferenças políticas que devem ficar separadas disso. Eu sei que existe pessoas importantes em todos os campos ideológicos, nós não podemos negar isso. Mas não reconhecer essa história do Lula, eu acho que é não reconhecer a história do Brasil. Eu acho que quem defende liberdade de expressão, quem defende a cultura, certamente achou maravilhosa a manifestação popular, e eu acho que isso é o que melhor entrega a expectativa do Carnaval. Qual a sua análise de uma nota divulgada pela imprensa potiguar do senador Rogério Marinho se colocando contrário a esse investimento público e também o uso da historicidade do presidente Lula? Ele se colocou contra, não é? E qual a sua análise disso? Como é que você... Olha, eu quero primeiro analisar que o senador Rogério Marinho tem muita coisa para fazer no Senado, que ele está deixando de fazer o dever de casa. Porque nós temos que lá no Congresso Nacional, inclusive, tramita já há mais de um ano, tanto no Senado como na Câmara, um projeto de lei para tentar controlar esse tipo de homenagem em ano eleitoral. Mas o Congresso, do qual o Rogério Marinho é líder da oposição, nunca se preocupou. Que eu acho que o senador Rogério Marinho, ao invés de se preocupar com a homenagem a um homem tão grande como Lula, ele devia estar preocupado como é que está a CPI do Banco Master. Como é que está a CPI do INSS? Cadê os ladrões do povo brasileiro? Essa manifestação eu quero que ele diga, porque inclusive ele era ministro da Previdência quando se iniciou tudo isso do INSS. É a explicação que ele tem que dar no ano eleitoral, já que é ano eleitoral. Então, assim, ele devia se resguardar nesse tipo de manifesto contra a vontade e a manifestação mais clara da história do povo brasileiro. E cuidado, que é um papel do Senado, que é fiscalizar, que é observar e que é a fazer projetos de leis que atendam o povo brasileiro. Nós temos a escala de 6x1 que está no Senado Federal para ser votada. Nós temos aí o Vale Gás, que todos votaram contra o gás para o povo mais pobre. Ou seja, as pautas mais populares, as pautas que mais representam a classe mais pobre da pirâmide, não está sendo prioridade na agenda do senador Rogério Marinho, como foi extinguir a CLT, trabalhar a extinção do direito do trabalho, essas coisas que nós já sabemos historicamente e que o senador Rogério Marinho deveria se preocupar com isso. E que juridicamente, certamente ele tem assessorias para isso, ele deve também analisar de que juridicamente o que ele diz não encontra respaldo na jurisprudência e nem nos fatos. Não houve nenhum uso do desfile para benefício político do presidente Lula. Se reservou fora do ambiente, ficou lá fora, não foi para dentro do desfile, portanto, não houve nenhum abuso de poder econômico, porque não houve poder econômico, eu mostrei os números. Não houve abuso político, porque ele nem esteve na escola para se expor. Não houve qualquer outro tipo de situação que pudesse dizer que ele estivesse lá vendendo a ideia de que ele é candidato à reeleição. Não foi isso que aconteceu. Foi lá um presidente da República que é respeitado pelo povo brasileiro e foi acolhido pelo aquele povo que estava nas arquibancadas. Natural, como foi o presidente Bolsonaro, como foi Itamar Franco, como foram tantos outros e foram aplaudidos quando estiveram lá. Portanto, não tem nenhuma novidade um presidente que é reconhecido pelos seus eleitores e pela população ser aplaudido onde ele vai. Isso é um bom espectro da democracia brasileira. Isso está dentro do campo da democracia. E as pessoas têm que entender que democracia é isso. As pessoas se manifestam a favor de um, a favor de outro, e a gente deve respeitar quando é minoria e quando é maioria. Não é? Essa é a regra da democracia. O que está faltando um pouquinho para o senador Rogério Marinho nessa análise detalhada num ano eleitoral, que tem muitas coisas para serem explicadas aqui no ano eleitoral, né? Já que os partidos políticos dos quais o senador é alinhado, que são do Centrão, foram os partidos que alimentaram mais de 40 bilhões de reais para o Banco Master. Em troca de quê? Não sei. Isso aí a CPI vai dizer. Eu acho que o senador deve responder isso pelas vias apuradas, que é o Senado Federal, e a população, como eleitor, está esperando que o Congresso brasileiro mostre ao Brasil o tamanho disso, quem está envolvido, e encontre os responsáveis por esses desvios e puna
severamente aqueles que desviaram o dinheiro do correntista, o dinheiro do aposentado, o dinheiro do trabalhador. Nós temos que apurar isso e eu espero que o Senado faça essa missão. É o que eu espero. Tendo essa sua visão, muitas vezes apropria-se de certos discursos para mudar o foco dos reais problemas brasileiros, né? Então, em um ano eleitoral, em um ano em que deveríamos lidar com a cultura, né? Está aí o cinema brasileiro ganhando espaço internacionalmente. Bem lembrado. Né? Então, tudo isso é um momento de reconhecimento do talento brasileiro. Então, se é para reconhecer aqueles que já deram a contribuição, por que não reconhecermos a contribuição dentro desse aspecto da historicidade, aquilo que o presidente Lula já contribuiu com esse país, e preocuparmos mais com aspectos realmente relevantes, como a fome, a miséria, o feminicídio e tudo isso que envolve a nossa sociedade, não é, doutor Luiz? Pois é. Pauta para os nossos representantes políticos fazerem no Congresso Nacional leis que protejam a sociedade e prestigiem todo cidadão brasileiro, tem. Quer dizer, como você muito bem disse, a tentativa é de trazer narrativas, às vezes nem sempre fundamentadas, para desviar o foco do grande problema que o Brasil está enfrentando, que é o feminicídio, não é? Que é uma grave situação que o Brasil atravessa, mas, acima de tudo, a pauta que ninguém quer calar, quer dizer, tráfico de crianças, que está aí na agenda, inclusive de brasileiros envolvidos. Nós estamos falando de um rombo bilionário de um banco, junto com o banco público, que é o BRB, que o Congresso Nacional e a sociedade espera que esclareçam. O rombo do INSS, que ninguém mais fala sobre isso. Quer dizer, mudar a narrativa é uma maneira de tirar a sociedade do foco do problema. E nós não vamos nunca cair nessa narrativa sem dizer o porquê disso. Esse é o papel nosso como sociedade, de não ficar em silêncio, de nós falarmos para a sociedade brasileira e para a sociedade potiguar que devem se preocupar, sim. É um ano eleitoral. Nós elegeremos os deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da República. Então, nós temos uma responsabilidade política como sociedade muito grande. Qual é a sociedade que nós queremos? É a sociedade que se preocupa com a picuinha e com a narrativa ou uma representação da sociedade que se preocupa com a ordem pública, com a transparência, para acabar com emenda secreta, com emenda PIX, para acabar com fraudes em bancos, fraudes aos aposentados? Nós queremos alguém que se preocupe com isso? Portanto, é um ano eleitoral. E eu acho que a sociedade não pode cair nas narrativas miúdas e esquecer dos problemas que esta gente toda que está no Congresso tem obrigação de trazer para a sociedade o que eles estão fazendo. Muito bem, você acompanhou a entrevista com o Dr. Luiz Gomes, ressaltando os aspectos jurídicos dessa polêmica na Sapucaí. Que você tenha um ótimo dia e segue a nossa programação. Muito obrigado, Dr. Luiz, obrigado, pela Silvio. sua presença especial aqui no Rede Livre News, seu encontro diário com a notícia. Fica com a gente. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now.
É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoie o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Estamos de volta na edição do Rede Livre News. Não só de polêmica, é o nosso telejornal, mas também de aspectos culturais relevantes. Pessoal, o Agente Secreto vence o Spirit Awards, um grande, importante prêmio internacional de melhor filme internacional. Você também acompanha a partir de agora. O longa brasileiro Agente Secreto venceu neste domingo 15 o Film Independence Spirit Award na categoria Melhor Filme Internacional. Essa foi a terceira indicação do diretor Kleber Mendonça Filho à premiação e sua primeira vitória. Em sua fala, ele dedicou o prêmio a programadores de cinema e jovens cineastas de todo o mundo. O cineasta brasileiro Adolfo Veloso também levou o prêmio na categoria Melhor Fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem. A premiação foi anunciada no palco por Wagner Moura, que estrela o Agente Secreto. Fico muito feliz com isso, disse o ator ao anunciar a vitória de Veloso. De um prêmio internacional para um prêmio local. Nesse final de semana de muito carnaval, você acompanha o Baile das Quengas. Ganha também a homenagem, celebra a diversidade no Centro Cultural aqui da nossa cidade. Acompanha comigo. O tradicional Baile das Quengas retornou ao Centro Histórico neste domingo, dia 15, com muita música, cores e reverência. Criado em 1983, na Rua Felipe Camarão, o bloco consolidou sua importância no carnaval natalense ao longo de 4 décadas, reunindo moradores, turistas e artistas. A concentração começou às 15 horas no Bardalos Comida e Arte, ao som da Orquestra do Papão. Em seguida, o cortejo seguiu pelas ruas do Centro Histórico até a Praça 7 de Setembro, em frente à Pinacoteca do Rio Grande do Norte, transformando o espaço em palco de performances e fantasias criativas. A edição 2026 trouxe como tema a homenagem às divas e celebrou os 43 anos do bloco com apresentações marcantes e participação expressiva do público. O Rei Momo, Ortiz Ferreira e a Rainha do Carnaval Lorena Burlhões também marcaram presença com figurinos inspirados no bloco. A rapper Carol Conká, madrinha nacional desta edição, foi a atração principal, se apresentando na Praça 7 de Setembro. O concurso, que elegeu a Quenga 2026 da Grande Natal, revelou a vencedora Ellie Kimberly, de Macaíba, conhecida como a Coelhinha. Pessoal, Ricardo Chaves, Olodum e Tony Salles estão aí participando da programação do nosso Carnaval. Acompanha com a gente, confira os destaques. A programação do Carnaval de Natal segue nesta segunda-feira, 16, em diferentes polos da capital, com atrações locais e nacionais.
A agenda conta com shows gratuitos na Redinha, Ponta Negra, Petrópolis, Ginásio Nélio Dias e nas Rocas, com a tradicional Segunda de Vagabundo. As festividades terão início a partir das 14 horas na Avenida da Alegria, na Redinha, Zona Norte de Natal, com as apresentações de Tony Salles, Capilé e Banda do B. Ainda na Zona Norte, a programação continua no Ginásio Nélio Dias, às 19 horas, com Jeff Costa, Léo Foguete, Olodum e Pedro Lucas. Em Ponta Negra, a programação tem início às 16 horas na avenida que leva o nome da praia, com o show de A Banda. Já na Orla da Praia, as apresentações começam a partir das 19 horas, com Gilian Monte, Ricardo Chaves, Cadu Mendes e Léo Foguete. Essa foi mais uma edição do Rede Livre News. Você acompanha a nossa programação também no nosso canal. Pode se inscrever e a partir daí você é o nosso parceiro. Muito obrigado pela audiência. Esteja conosco nas outras edições e fique com Deus até uma outra oportunidade. Até mais, pessoal.